Queridos e amados irmãos, foi orado que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31. Esse texto, eu creio que já foi pregado aqui nesta igreja e tem sido pregado desde o princípio do ministério de Jesus Cristo. A sua igreja tem sido edificado com a segurança que esse texto passa a cada um de nós, principalmente naquela pergunta que é como uma espada que penetra na nossa mente, no nosso coração. Qual é o destino do homem após a morte? Qual é o destino nosso que vamos enfrentar após a morte? E o texto diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, e agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante desse texto, ó Deus, que traz para nós a resposta ao Senhor Deus do âmago, do fundo do nosso coração, dos nossos sentimentos. Senhor, queremos rogar que o Teu Santo Espírito trabalhe em nossas mentes e nossos corações, que sejamos edificados, consolados, confortados e advertidos com a Tua palavra. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor meu, Redentor meu e rocha minha. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta pergunta: qual será o fim do homem após a morte?
Eu creio que ela surgiu logo depois da entrada do pecado, que Deus tinha dito, olha, se você comer aí da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que você fizer isso, certamente você morrerá. Você vai morrer. E eles comeram, mas é interessante que imediatamente, fisicamente, não morreram. Mas imediatamente eles morreram espiritualmente. Eles morreram espiritualmente. E depois, quando Deus estava tratando com eles, aí Deus determinou então a morte física. Deus disse, olha, vocês vieram do pó e do pó vocês tornarão, ao pó vocês tornarão. Aí então Deus determinou a morte física. E é impressionante que nós vemos que no começo, como tivemos a oportunidade de pregar na última vez, ali, Gênesis capítulo 5, alguns vivendo quase 1 milênio depois do dilúvio, foi diminuindo, até Moisés, 120 anos, e Moisés escreve o Salmo 90, Deus limita a mais de 70 a 80 anos, em havendo vigor, né, sobe a 80, mas o melhor deles é canseira e enfado. E é o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E nós vamos nos deparando com a morte, principalmente agora nesse período de pandemia, parece que ela está mais próxima. E quando isso acontecer, como é que nós vamos encarar isso? Como nós estamos encarando isso? Qual será o nosso destino? Como diz aqui a palavra de Deus, céu ou inferno? E é interessante, meus irmãos, que até antes de Cristo mesmo havia isso. Nós vemos até filósofos falando sobre, respondendo essa pergunta, ou filosofando sobre ela, né? O que será do homem após a morte? Qual é o seu destino? Qual o seu estado após a morte? Quais as consequências ou resultados que usufruiremos após a morte? E qual a esperança para o homem? E muitas outras perguntas. Para ir para o inferno, já mencionei um folhetinho, o trabalho que nós fazíamos de evangelização antes de ir para o seminário, ali na igreja de São Caetano do Sul. Tinha um folhetinho que diz assim, o que você precisa fazer para ir para o inferno? Aí abria, no meio não tinha nada, nas duas partes. Aí no final dizia assim, realmente, para você ir para o inferno, é só você continuar na sua vida, envolvendo-se com as coisas aqui desta vida, não se preocupando principalmente com Cristo Jesus, o que Ele veio fazer aqui. Ali, principalmente o que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, para nós irmos para o céu. E o Senhor Jesus disse lá em João 3, capítulo 5, a resposta de Jesus a Nicodemos foi essa. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Para você ir para o inferno é só ignorar a palavra de Deus, os seus ensinos e aquilo que Cristo fez, que a palavra de Deus fala que Cristo fez por nós, conquistando para nós o céu, conquistando para nós a vida eterna, o perdão dos nossos pecados e muitas outras bênçãos. Nesse texto que nós acabamos de ler,
no ensino de Jesus, nós encontramos a resposta, né? Qual será o destino dos homens após a morte? E tem uma pergunta. Essa pergunta eu lancei há 40 anos e alguns meses numa reunião do presbitério. Isto é uma parábola? Ou o Senhor Jesus está falando de uma realidade espiritual depois da morte? Eu creio que é uma parábola que trata dessas realidades espirituais, tanto do salvo como do perdido. O rico representa os que se preocupam somente com esta vida e também com a sua autossuficiência, o que ele faz, o que ele consegue comprar, tudo mais, para garantir um lugar no céu. Aqueles cuja vida só se limita a esta aqui. Então, o rico só se preocupa com esta vida. E é impressionante, meus irmãos, que a gente vê, quem já teve a oportunidade de ler um livro grosso, quando estava no seminário, nós vimos a República de Platão, o que fala. Então, ele estabelece ali, naquele seu tratado filosófico, uma república perfeita, como nós deveríamos viver aqui se acatássemos ali os seus princípios filosóficos. Depois, já nos anos Dominis, saiu um outro chamado Campanella. Ele escreveu sobre a Cidade do Sol, também tratando só com essas coisas daqui do homem, da sua conquista, das coisas que ele vai fazer, trabalhar para isso. E nós vemos que nesta cidade do sol, né, cidade da luz, da cidade que emana a luz, não emana a luz da palavra de Deus. E por incrível que pareça, só trevas. E já mais recentemente, um outro filósofo chamado Thomas Moros, ele também fala de um general conversando com outros colegas, falando da utopia. Também fazer uma república, ou uma cidade, ou uma nação, baseado nesses princípios até filosóficos que eles conheciam. Esse rico representa essas pessoas que só se preocupam com as coisas aqui, não olhando para o final da sua vida aqui e depois o que será. Lá, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 12, diz o seguinte: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os homens não ressuscitam. Porque se os homens não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E, meus irmãos, este pobre que está relatado aqui, nesta parábola, falando dessa realidade espiritual que Cristo falou que
Lucas registrou. Lá, Mateus capítulo 5, versículo 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou uma outra tradução diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Quando fala pobres ou humildes, significa então uma pessoa que reconhece que ele é totalmente limitado e incapaz de fazer alguma coisa para a sua salvação. Ele não tem recursos físicos, recursos humanos, que possa garantir a ele a conquista do céu. Que ele é totalmente dependente da graça do nosso Deus, a graça salvadora, e nós somos salvos pela graça e somos justificados pela fé. E os cristãos perseguidos ali da igreja primitiva, desprezados, rejeitados por amor a Cristo Jesus, eles estão representados também neste pobre desta parábola do nosso Senhor Jesus Cristo. Os versículos 30 e 31 aqui de Lucas, do capítulo 16, dizem o seguinte: mas ele insistiu: não, pai Abraão, esse rico, né? Não, pai Abraão, esse rico que estava ali no inferno, ele diz: se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui, vemos que a palavra de Deus refuta a ideia de que precisamos de visões especiais ou de mensageiros vindos do mundo dos espíritos, a fim de informar-nos sobre as condições ali existentes no céu ou no inferno. Então, era a resposta de Jesus Cristo, aquele que estava ali no inferno, falando desta impossibilidade de acontecer. Jesus diz: porquanto os escritos de Moisés e dos profetas nos fornecem informações suficientes sobre esse assunto. Como tem sido colocado aqui, a inerrante palavra de Deus nos dão todas as informações que são suficientes para garantir a nós um destino conquistado por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, que é o céu. E também fala do destino daquele que não creu em Cristo Jesus, que é o inferno. Meus irmãos, nós, pelo menos, poderíamos observar que as doutrinas concernentes à existência vindoura sobre inferno e céu não precisam depender dessas ou de quaisquer outras revelações extras. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Qual é, então, o fim do homem, né, após a morte? Biblicamente, nesse texto aqui, nós só temos duas opções: céu ou inferno. Versículos 22 e 23. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Eu quero ver algumas coisas aqui daquilo que a palavra de Deus fala sobre o inferno. Meus irmãos, não sei se vocês já perceberam que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas suas mensagens, nos seus ensinos, ele falou
mais do perigo do homem ir para o inferno do que a satisfação, o privilégio, a alegria de ir para o céu. O alerta que ele dá na sua palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, falando que ele veio para isso, para conquistar o céu, mas ele dá um alerta para aqueles que o rejeitam como Senhor e Salvador. Então, é mais nesse tipo de ensino o perigo de ir para o inferno do que a satisfação de ir para o céu. Então, ir para o inferno, a palavra de Deus fala que há uma separação dessa realidade espiritual. E é um abismo entre o mundo, né, a realidade espiritual dos mortos e o mundo inferior e os lugares celestiais. O inferno é o lugar para onde irão as pessoas que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8, diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer saber de alguém que, se morrer, né, não obedece ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, você pode ter certeza, essa pessoa, se morrer nessa condição, vai para o inferno. Muitas pessoas dizem: você não pode dizer isso, mas a palavra de Deus diz isso. Então, se você ver uma pessoa que não obedece ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, embora você vá pregar, ele vai resistir, vai zombar, vai soltar os seus escárnios e até te perseguir, se ele morrer nessa condição, ele irá fatalmente para o inferno. Então, a palavra de Deus nos dá mais informações de pessoas que, se morrerem na condição em que estão, irão para o inferno. Eu estou dizendo na condição em que estão, por quê? Porque ainda enquanto eles estão vivos, há esperança. A palavra de Deus fala: se você pregar o Evangelho, se ele foi um escolhido, porque nós não sabemos quais são, ele pode, então, se arrepender dos seus pecados e se converter. Até ali na cruz do Calvário, aquele malfeitor, ele viu o sinal que estava ali em 3 línguas sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. E aquele foi o sinal para que ele olhasse para Jesus e visse que ele era o Messias prometido. Então, nós temos aqui algumas listas aqui no Novo Testamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quais são os injustos? Aqueles que não foram justificados pela fé, que não são salvos pela graça, aqueles que vivem a vida como o Senhor Jesus Cristo fala, como esse rico, vivendo uma vida desassociada da palavra de Deus, desassociada da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Os injustos, que não foram justificados pela fé, não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, que nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Então, tem uma lista que nós vemos que nós estamos convivendo com pessoas ao nosso redor assim, principalmente agora na nossa nação, os políticos, né? E então esses participarão da segunda morte, que é o lago de fogo. Lá em Apocalipse 21, 8 diz:
quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meus irmãos, nós temos tantas informações aqui. Lago de fogo. Segundo aos Tessalonicenses 1:9 diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu creio que esse vai ser o maior tormento. Nós vemos aqui, nesta parábola, nessa realidade espiritual, que esse rico foi para o inferno, lá estando em tormentos. O Senhor abre uma janela aí, podemos dizer assim, e ele olha que aquele pobre, ele estava lá no seio de Abraão, estava sendo consolado. Mas a palavra de Deus não fala o inverso, de que o Lázaro estivesse olhando o rico lá no inferno sendo atormentado. O maior tormento é ser separado da face do Senhor e da sua glória, e contemplar eternamente aquilo e não poder fazer nada eternamente para reverter a situação. Esses serão banidos da face do Senhor eternamente. Meus irmãos, eu me lembro que ainda antes de ir para o seminário, eu ouvi uma ilustração sobre a eternidade. O pregador, ele falou assim, olha, imagine um pássaro vir afiar o seu bico numa montanha, assim, mais alta do que o Everest, que tem 8.000 e tantos metros, que fosse feita, essa montanha feita do mais duro metal, e esse pássaro viesse a cada 100 anos afiar o seu bico nessa montanha. Quando essa montanha, então, acabar, teria se passado 1 segundo da eternidade. Meus irmãos, é interessante isso, né? Um pássaro pode, a cada 100 anos, fazer isso? Viver? Não. Então, às vezes, o que a gente quer usar, as nossas palavras, são pobres demais. Agora, a eternidade é algo que não mais vai ter fim, como nós estamos lidando com o final aqui da nossa vida, o final de muitas coisas, né? Então, continuando, ali no inferno as pessoas sofrerão. Olha o que Isaías diz lá no capítulo 33, versículo 14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Esse é o estado, né? A gente vê que lá estava o rico, clamando, Senhor, manda que Lázaro venha molhar a ponta do seu dedo ali em água e colocar aqui na minha língua para refrescar. Que sofrimento, que coisa terrível, achar que até um pingo de água pudesse trazer alívio, mas isso é impossível. Mateus 22, 13 diz, fala sobre choro, ranger de dentes e amarrados. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o
para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A realidade espiritual, a pessoa vai se sentir assim, incapacitado de fazer alguma coisa. E eternamente. Então, como se essa realidade que a palavra de Deus fala aqui, porque eu creio que o corpo que vai ter na ressurreição, ele não vai se deteriorar mais, mas também ele ser mandado lá para o inferno, ele vai viver numa condição de como se estivesse amarrado, impossibilitado de fazer alguma coisa. 2 de Pedro, capítulo 2,17, né? Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Que realidade terrível é essa que a palavra de Deus fala daqueles que irão para o inferno. Isaías 66, 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Ah, meus irmãos, a alma, porque o nosso espírito, ele é imortal. Quando Deus criou Adão do pó, ele fez, deu a forma física, mas ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida, o seu espírito, aquilo que veio de Deus, não morre. Fisicamente nós vamos morrer, mas se morreu espiritualmente, mas não foi ressuscitado, como nós veremos, vai eternamente para o inferno. E esse verme aqui, então, como tinha lá no Velho Testamento o lixão onde era colocado fogo, e até o Jó foi lá pegar as cinzas, se colocar, jogar para ele reconhecer que ele era pó, que ele não era nada. O verme que tinha ali não morria. Tinha um verme ali naquele lugar que não morria. E ele vai estar nesta figura, nessa realidade espiritual, fazendo isso, aquelas pessoas com aspecto de cadáveres. Como podemos ver, essas realidades espirituais apresentadas pela palavra de Deus, põem fim a algumas teorias. Só vou mencionar a teoria do aniquilamento. Morreu, acabou. Os versículos 22 e 23 mostram outra realidade, né? Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos, para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Seio de Abraão, o céu. E lugar de tormento, inferno. Então, não há aniquilamento. Outra teoria, que isso tem sido já alguns milênios, a teoria do purgatório, a salvação após a morte. Almas ficam num lugar purgando seus pecados, enquanto os seus parentes aqui, seus amigos, ficam pagando as indulgências, e missas são rezadas e tudo mais, para que essas almas, então, sejam purgadas, os seus pecados sejam expurgados, e assim, dependendo do tempo e de quanto, um dia, então, vai acontecer deles irem para o céu. Ou, chamado o limbus infantus. Parece que a Igreja Católica agora até já baniu isso, não existe mais o limbus infantus. E agora, como é que ficaram aqueles até então, antes de ser banido? E tem, né, tantas coisas acontecendo. Como vemos também
também muito difundido aqui no nosso país e em muitos outros lugares, a reencarnação, a alma ao voltar para se purificar. E é interessante que voltam até em animais, né? Eu fico preocupado com alguma alma que veio e se reencarnou numa cobra. O que aconteceu então? Em vez de haver uma purificação, parece que ficou pior ainda. Se a pessoa tem pecados que não foram pagos ou perdoados, ou seja lá qual for o motivo, volta para pagar. E também existe a teoria do universalismo. Todos serão salvos. Antes de ir para o seminário, uma noite jantando com um diácono da igreja, ele falou assim: Deus é tão bom, tão misericordioso, como vemos na sua palavra, que Ele não vai mandar as suas criaturas para o inferno. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, colocando Deus como um bonachão e não um Deus justo. E eu quero ver, até concluindo, a segunda parte, que é o céu. O versículo 22 diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esta expressão seio de Abraão, nós vemos outros significados paralelos. A expressão entre os judeus, que seio de Abraão significa céus. E também é usada a palavra jardim do Éden. Palavra paraíso, trono de glória e seio de Abraão. E mais uma outra que nós temos aqui em Apocalipse 21, versículos 3 e 4. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Quando Moisés estava ali no deserto, Deus deu a ordem para Moisés erigir o tabernáculo, que significava Deus conosco. Então é usada essa palavra, que céu, é nós estarmos com Deus, na sua presença, e também aquilo que Jesus Cristo menciona, que nós vamos daqui a alguns instantes. Então, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse 21, 10 diz: e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Santa cidade. Não santas cidades, uma só, né, que nós podemos ver aí. E o céu é um lugar de prazer, de delícias, que é o lugar onde o próprio Jesus Cristo vai estar presente, e ele diz que está preparando para nós. Lá em João 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Crer em Deus. Deus que nos amou tanto, que mandou o seu Filho Jesus para vir morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados, adquirir para nós o céu e nos dar de graça. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Agora, Ele está lá preparando lugar para cada um de nós, que cremos
em Deus, que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, que obedecemos o Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos voltar lá em João 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, capítulo 5, que a igreja é santificada pela água. Nós somos purificados pela água, pela palavra do Senhor. Então, nós somos lavados, purificados quando nós estamos meditando, quando nós estamos estudando, quando estamos ouvindo a palavra de Deus e agasalhando ela em nossa mente, em nosso coração. Quer dizer, morrer para esta vida e nascer, ressuscitar com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Para ir para o céu, então é nós vivermos essa vida de obediência ao Senhor, a sua palavra. Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Durante esse período milenar, muitos, quando aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles nascem de novo. Aí, então, a palavra de Deus diz que essa é a primeira ressurreição. Mas, fisicamente, nós vamos ainda passar para uma morte. Vai morrer. E aí nós morremos na esperança da ressurreição, da volta de Cristo Jesus. Podemos dizer, a segunda ressurreição. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta, a segunda morte, não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O céu é uma cidade. Apocalipse 21, 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. A congregação dos santos, dos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E Apocalipse 22, 14 e 17. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Por isso que dizem Éden, o céu, porque a árvore da vida estava plantada lá no Éden, que o Senhor colocou um anjo para guardar aquele lugar, para que não voltassem e tomassem. Então, Mateus, concluindo agora, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O Senhor diz que já está preparado para o diabo e seus anjos. O céu também já está, a cidade, as moradas celestiais já estão preparadas. Agora é o lugar onde iremos. O inferno está preparado também para aqueles que não têm Cristo Jesus. Ao recusar Jesus, o homem recusa o céu, escolhe a morte eterna, escolhe o inferno. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação. E a edição revista e corrigida diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu gosto dessa corrigida porque ela tem esse algo a mais. Aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Céu ou inferno? Qual será o seu destino? A resposta está aqui. Se você tem fé em Cristo Jesus, como seu Senhor e Salvador, se você crê em Deus, aquilo que Ele diz aqui na sua palavra, então, Jesus diz, na verdade eu te digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mas quem não crê, não tem e já estão condenados. Que Deus nos abençoe. Nós, como igreja do Senhor, possamos viver como Ele está dizendo aqui. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu quero convidar o nosso irmão licenciado, presbítero Vitor, que nos eleve a Deus nessa oração, oração do Pai Nosso, e vamos invocar a bênção do Senhor para as nossas vidas. Por favor, irmão.